Glória a Deus. Aleluia. Quem está vivo faz um ru para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Você que não trouxe, pode trazer aqui o seu dízimo, sua oferta. Amém, irmãos? Amém. Muito poderoso, né? Todo esse louvor. Esses irmãos aí, excelência. É o Cleiton também com essa palavra aí, muito poderosa. Glória a Deus. Para quem que não sabe, os números na Bíblia eles têm uma representatividade, né? E o 10 na Bíblia, né? O dízimo é a 10ª parte, né? Ou seja, 10%. O 10 ele representa o todo. Quando você devolve, né? Quando você dá o seu dízimo, Deus não vê como a 10ª parte, Deus vê que você está dando tudo. Né? Isso é muito poderoso, sabe? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Quero orar com os irmãos antes da gente começar. Depois você, não sei quem é que está controlando aí a música. Eu gostei daquele fundo, viu? De Deus. Glória a Deus. Vamos orar? Feche seus olhos aí no seu lugar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esse momento. Peço, Senhor, Espírito Santo, me ajuda a ministrar essa palavra aqui nessa manhã. No nome do Senhor Jesus Cristo, que todo o amor que o Senhor me mostrou dentro dessa mensagem, que eu consiga transmitir para a tua igreja, que os corações estejam abertos aqui, como terra fértil, para receber essa boa semente. No nome do Senhor Jesus Cristo, que essa semente ela venha florescer, dar frutos. No nome do Senhor Jesus Cristo, que nada que aconteceu lá fora, antes desse culto, no decorrer dessa semana que se passou, seja capaz de roubar a atenção dos irmãos aqui nessa manhã. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, rapaz. Esses irmãos tão rápido mesmo. Fechei o olho, na hora que eu abri já tinha uma água aqui. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem aqui nunca ouviu falar da história de Davi e Golias? Quem aqui nunca ouviu falar, levanta a mão. Todo mundo? Aí você vê que pensa, né? Glória a Deus. Hoje eu quero contar para os irmãos, falar sobre essa história, né, de Davi e de Golias, mas talvez de uma forma que você não ouviu antes, e eu gostaria de compartilhar aqui com os irmãos. Amém? Amém. Qual que é o tema da mensagem, Laura? Davi e Golias, a mentalidade do vencedor. Glória a Deus. Irmãos, gostaria de, antes de começar, antes de entrar na mensagem, fazer um comentário, né? Abrir uma aspas, fazer uma conjectura sobre os soldados de Saul, né? Que foram os que não estiveram, né? Não batalharam, eles não lutaram contra, eles estavam lá, eles tinham a obrigação de fazer, mas não fizeram. Os irmãos estão comigo? Amém. Eles tinham a obrigação de fazer, mas não fizeram. Mas isso é por conta de um motivo, irmãos. Aqueles soldados, os soldados de Saul, eles estavam ofendidos. E a ofensa, né, é uma coisa muito, muito cruel para o ofendido, né? A ofensa é uma coisa muito triste. Eu queria conjecturar, quando eu disse que eu queria conjecturar com os irmãos, era dizer que a guerra dos soldados que não enfrentaram a batalha era na mente. Era na mente. Eu vou explicar para você agora o porquê que essa batalha na mente. Eu não disse que eles tinham que estar lá, eles estavam lá no fronte de batalha, mas não guerrearam. Eles tinham espadas na mão, mas não batalharam. Né? Eles tinham ali uma palavra do Senhor sobre a vida deles, que era o povo de Israel, mas eles ficaram inertes. E eu quero dizer uma coisa, que quando eu estou ofendido, né, eu saio da posição, né, daquilo que Deus me ordenou para ser. O que Deus disse para Adão e Eva? Dominai, né? Subjugai. Eu deixo de ser aquele que domina e passo a ser aquele que sou dominado. E quando eu deixo, irmãos, de governar minha vida e passo a ser governado pelas minhas emoções, eu deixo de fazer aquilo que o Senhor me chamou para ser. Amém até aí? Amém. Glória a Deus. E se o Senhor te deu uma direção, se o Senhor te deu uma ordem, ele diz assim, ó, dominai, né? Subjugai, só tem um que é contra a vontade de Deus para a sua vida, e é o diabo. Gostaria de ler com vocês Gênesis 1, 27 e 28. Eu fiz uma anotação aqui,
Diz assim, ó. Olha o perigo da ofensa, irmãos. Pessoas ofendidas se afastam, desfazem amizades, trocam de igreja, terminam casamentos, não conversam com os pais ou não conversam com os filhos, não frequentam um life group, tem medo de se relacionar com pessoas novas e por aí vai. Toda pessoa que ela sofre um trauma, que ela se sente ofendida com algo, ela tenta se afastar daquilo. E às vezes nós temos problemas, nós somos seres humanos, nós temos problemas e a Bíblia diz que quando eu me sinto ofendido com a situação, algo muito grave pode acontecer. Que é essas coisas que eu disse, que é se afastar. Eu já me afastei, me senti ofendido com algo e me afastei. Por não querer, às vezes, como eu estava ofendido, eu não tive confiança de resolver o problema. Ele diz que se afasta, pessoas ofendidas, desfazem amizade. Quando eu me sinto ofendido com algo que um amigo me fez, eu vou desfazer amizade com ele se eu me sentir ofendido. Eu quero dizer que a ofensa é um pouquinho de orgulho, mas mais para frente nós fala disso. Amém? Amém. Irmãos, mas para eu dominar, para eu dominar sobre as minhas emoções, para eu dominar sobre as minhas decisões, por fora, primeiro eu preciso dominar aquilo que está dentro. Sim ou não? Sim. Eu vou refletir por fora aquilo que está acontecendo dentro de mim, aquilo que está acontecendo na minha mente. Se o Maia está aqui, se o Maia sabe até melhor do que eu sobre as coisas da mente, Mas vamos lá, olha só o que diz, antes da gente entrar na palavra, Gênesis 1, eu vou ler o 27 e o 28, amém? Amém. Criou Deus, pois a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher criou. Olha só, presta atenção. O que às vezes nos faz sentir ofendido, nos faz sentir magoado, nos faz sentir dessa forma que eu disse, ofendido, é muitas vezes a imagem que você tem na sua mente sobre você mesmo. Porque a pessoa que ela se sente inferior, ela se ofende com qualquer coisa. Se você dá para ela uma palavra um pouco mais dura, ela se sente ofendida. Às vezes você nem deu uma palavra dura, mas ela se sente tão inferior que qualquer coisa que você fala com ela, ela se ofende. Sim ou não? Sim. Ficou melhor se eu falar mais perto assim? Aleluia, glória a Deus. Então olha só, criou Deus, pois o homem à sua imagem. A imagem de quem? De Deus os criou. Homem e mulher os criou. 28. E Deus abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Olha só, interessante. No verso 27 ele deixa bem claro. Volta lá no 27, por gentileza. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. Que imagem? A imagem de Deus os criou. Então, qual que é o problema? Quando é que acontece o problema? Quando eu tenho na minha mente que eu sou inferior. A imagem que você tem na sua mente é de alguém que é inferior. Mas a Bíblia diz que Deus te criou a imagem dele. Amém. 28, pode congelar lá no 28. Depois que ele diz assim, a imagem de vocês é essa. A imagem de Deus. Ele diz, e Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, ponto e vírgula, dominai. Quando eu tenho na minha mente que a imagem que eu tenho na minha mente é de que eu sou a imagem e semelhança do Criador, eu não me ofendo com as coisas, eu vou sujeitar qualquer pensamento que eu tenho, eu vou dominar sobre qualquer emoção maligna que eu tiver. Amém. Amém? Glória a Deus. Qual que é a importância, irmãos? Qual que é a importância, eu quero te fazer uma pergunta hoje. Qual que é a imagem que você tem tido na sua mente a respeito de si mesmo? Qual que é a imagem? Porque aqueles soldados de Saul, eles tinham uma palavra sobre a vida deles. Eles tinham a bênção de Deus sobre a vida deles. Mas eles se sentiram ofendidos. E se sentindo ofendidos, eles não conseguiram vencer a batalha. Às vezes você pode pensar na sua mente, já passou comigo, fala: gente, tudo que eu faço na minha vida está errado. Quero te dizer uma coisa: isso não é um pensamento, isso é uma seta maligna. O Senhor te chamou para vencer.
Deus tem palavras de bênçãos liberadas sobre a sua vida. Amém. A Bíblia diz que em meu nome vocês irão impor as mãos, os enfermos serão curados. Aleluia. Tem essa palavra liberada na sua vida. A Bíblia diz que Ele te deu o nome que está acima de todo nome. Para você que não sabe, os nomes, eles representam autoridade. Quando Jesus disse assim, ó, e vos dou o nome que está acima de todo nome, Ele diz, toda autoridade me foi dada e eu estou dando para vocês. Aleluia. Amém? Amém. Mas há, irmãos, também uma diferença do mundo ideal para o mundo real. Aí eu notei algumas coisas aqui para compartilhar com os irmãos. Há uma diferença do mundo ideal e do mundo real. O mundo ideal é que todo crente tivesse a mentalidade que ele é 100% perdoado, totalmente, completamente perdoado, que nenhuma condenação há para ele, que o pecado não tem mais poder sobre ele, que toda palavra que sai da sua boca é uma oração, é um decreto, que o casal não deve dividir suas finanças, porque isso os divide, o reino dividido não prevalece. Mas no mundo real, às vezes as coisas acontecem um pouco diferente. Amém ou não? Está dando para entender até aqui? Sim. Glória a Deus. Qual que é, irmãos, a importância disso, né? De que dessa imagem na mente. Provérbios 23, pode projetar aí, irmã Samira, terra, manto. Aleluia. Provérbios 23, 7. Diz assim, ó. Olha a importância de você ter a imagem correta na sua mente. Olha lá. Porque como o homem imagina a sua alma, assim ele. Como o homem imagina a sua alma, assim ele. Eu quero ficar só com essa parte A aí no versículo. Aleluia, Jesus. Porque se eu tiver, pode deixar congelado, tá? Não precisa tirar não. Se eu tiver a imagem errada na minha mente, a meu respeito, eu corro sério risco, né, de agir de forma errada. Eu corro o sério risco de exercer minha fé de um jeito errado. Porque assim como eu imagino em minha mente, olha só, assim como o homem imagina em sua alma, ou seja, mente, assim ele é. Eu quero te ajudar nessa manhã, antes de entrar na palavra, não estou pregando ainda. Vamos até 3 horas da tarde aqui hoje, estou brincando. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos a importância, né, de você ter imagem correta em sua mente, né? Eu quero já passar para o próximo versículo, porque quando eu tenho uma imagem, irmãos, errada na minha mente, né, isso pode acabar me roubando, te roubando a confiança. E a pior coisa que você pode perder é a confiança, sim ou não? Sim. A pior coisa que você pode fazer é perder a confiança. Aqueles soldados estavam lá armados. Eles não estavam lá sem armas, eles estavam armados, mas sem confiança. Por conta de quê? Da imagem errada. Mas eu tenho aqui um versículo para você que vai te dar muita confiança. Amém, Jesus. Glória a Deus. 1 João 4,17. 1 João 4,17. Eu estou errado aí, né? Aleluia. Vou esperar que a irmã vai achar ali. Mas a imagem, irmãos, parece, né? Parece ser muito simples isso que eu estou falando. Mas na prática é essencial. Aleluia, Jesus. 1 João 4,17. Olha o versículo que me dá a confiança aqui da imagem correta. E nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo não tenhamos o quê? Confiança. Ponto e vírgula. Depois de ponto e vírgula, nós temos agora uma explicação. Pois, segundo Ele é, somos nós também neste mundo. Qual é a imagem que eu tenho que ter na minha mente? A imagem de Cristo. É a imagem que nos dá confiança. É essa imagem que me dá confiança, a imagem de Cristo na minha mente. Quando você quiser pensar alguma coisa sobre você, não pense nos resultados que você está dando agora. Pense em Cristo. Porque assim, olha só, mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós, conforme Cristo é, nós somos. Feche seu olho aí por um minuto. Pense em Jesus. Pense em Jesus nesse momento.
Você consegue imaginar Jesus pobre? Consegue imaginar Jesus pobre? Não dá, irmãos. Não dá. Glória a Deus. Jesus tinha tesoureiro. Aleluia. Eu quero declarar uma palavra da sua vida que o Senhor vai te dar um contador para contar todo o seu dinheiro. Aleluia. Você fecha seu olho, você consegue imaginar Jesus doente? Né? Dor nas costas? Dor no joelho? Você consegue imaginar Jesus à base de remédio? Não dá, irmão. Deprimido. Não dá. Deprimido, para baixo, ofendido. Não volto mais aqui em Jerusalém. Misericórdia. Não dá, irmão. Não dá. É essa imagem que te dá confiança. Amém. É a imagem de Cristo na sua mente. É a imagem de Cristo na minha mente. É pensando em Cristo que eu me encontro. Amém. É pensando na pessoa do Senhor Jesus que eu tenho confiança de executar tudo que eu tenho para executar no dia a dia. É a imagem de Cristo, saudável, forte, fazendo discípulos. Talvez você pense em sua mente: eu nunca vou dar conta de fazer discípulos no meu life group, na minha igreja, no meu meio, com meus amigos. Mas a imagem que nós temos que ter na nossa mente é a imagem de Cristo. Cristo fez discípulos, você vai fazer também, porque assim como Ele é, nós também somos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. É muito terrível, irmãos, a gente ter a imagem errada na nossa mente. Às vezes muitos de nós aqui temos ministério, a gente canta, toca, prega, mas às vezes pode vir o pensamento de que: mas eu acho que eu não vou romper não, hein? Olha a idade que eu já estou. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Me ajuda a pregar. Tem alguém vivo aí, sim ou não? Sim. Às vezes é o que a gente pensa, mas sabe o que é isso? A imagem errada na nossa mente. Eu quero te convidar esta manhã, a todos os dias, quando você for pensar algo sobre você, não pense nos resultados que você deu até agora. Pense em Cristo. Porque assim como Ele é, eu sou. É pensando em Cristo que eu me encontro. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja teu nome. Aleluia. Aleluia. Vamos para o Senhor Jesus então? Glória a Deus. Glória a Deus. Tá ligado aqui na hora aqui, irmão. Vamos acelerar então? 1 Samuel 1,17. Você que trouxe sua Bíblia, pode abrir sua Bíblia. A irmã vai projetar ali, mas você que trouxe, pode abrir aí também. 1 Samuel, capítulo 17. Agora nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Quero compartilhar com os irmãos alguma coisa. Cada detalhe da palavra de Deus, ele não está ali apenas por caráter informativo, ele tem um porquê dele estar ali. Amém. Ei, vamos ver. Olha lá, projetou na tela. Você que não trouxe Bíblia pode acompanhar lá, você que trouxe pode acompanhar na sua Bíblia, pode acompanhar lá também. O irmão Sabrina está fazendo ali, ela traz a Bíblia e acompanha na tela também. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 1 ao 5. Olha o que diz. Então, 17, 1 Samuel 17, 1. Se eu te mandei errado, irmão, peço que você me perdoa. Aproveitar que nós estamos aqui na igreja. 1 Samuel, capítulo 17. Exatamente. Glória a Deus. Olha só o que diz a palavra de Deus. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Ásica, em Éfes-Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se juntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte, no lado da Quém, e os israelitas no outro monte, estavam os israelitas no monte da Lém, e no outro monte, do lado da Quém, e entre eles o vale. Ou seja, o cenário aqui é um estádio, né? Tem o povo que está do lado de cá, o povo do lado de lá,
todo mundo aqui bancado, ei, 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 e no meio o vale. Então ali era um estádio. Versículo 4: e saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. 5. Não, pode parar aí. Pode parar aí. Pode parar aí. Pode parar. E saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate. Diz para vocês que todo detalhe na palavra de Deus é importante. A Bíblia diz que o nome dele, e diz que ele era de Gate. Aqui eu quero compartilhar com vocês algo. O nome Golias, ele conta para nós uma história na tradução original. Pode voltar lá, irmão, pode botar o grandão lá. Golias de Gate. Golias, o nome Golias significa expor, mostrar, descobrir, aquele que foi exilado, aquele que foi expulso da própria terra. Significa o nome Golias. E a Bíblia diz Golias de Gate. A palavra Gate, no original, ela significa lagar. O que é um lagar? O lugar onde as uvas eram pisadas. Mas a Bíblia também nos diz, em Apocalipse 19:15, se você estiver aí, pode botar aqui na tela. Apocalipse 19:15. 19:15. Isso é o 9:15. Essa irmã, rapaz, essa irmã é acelerada, ela já está com o dedo ali, daqui a pouco você já está no esquema. Olha só para você ver. Sai da tua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisará o quê? Pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Então o que pode simbolizar o lagar? O vinho, o furor, um lugar, olha só. Esquece essa palavra vinho ali agora. É um lugar do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Então, Golias de Gate, aquele que foi expulso da própria terra e foi lançado no lugar do furor da ira de Deus. O nome Golias de Gate, ele conta a história da queda de Lúcifer, conta a história da queda de Satanás. A Bíblia diz que o nome filisteu, em algumas traduções, ou pode ser filisteu ou filistim, significa, em algumas traduções, rolar no pó. Né? O que é rolar no pó? A gente já viu que quem que já teve cachorro, eu acho que já teve essa experiência, né? Dá banho no cachorro, aí solta ele feliz, ele vai lá e, né? Rola na terra. Né? Irmão, dá vontade de dar o cachorro para os outros. Dá vontade de dar o cachorro para os outros. Mas olha só, rolar no pó, né? A palavra filisteu. Rolar no pó. A Bíblia diz que, né, o homem, né, as obras do pecado do homem é o que? Pó. E a Bíblia diz que a serpente ela ia rastejar e comer do pó da terra. Ou seja, ele ia se alimentar do pecado do homem. E ele tem se alimentado tanto, né, nele? Lá no final ele acaba se tornando até um dragão, né? Lá no Apocalipse. Então, nós lemos do versículo 1 ao versículo 4, falando sobre os filisteus. Então os filisteus, irmãos, eram demônios. Representando os demônios. E o maior deles era Golias. A Bíblia diz que do meio dele saiu um cara que era grande, né, um guerreiro. Então, os filisteus eram demônios e o Golias era o maior deles. Aqui nós já lemos a história da queda do homem. Eu quero dizer para os irmãos que essa história aqui, nesse caso, ela é específica. Golias representa o diabo. E nessa história Davi representa o Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, vamos continuar lendo o versículo 5. Vamos ler agora do 5 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor. E trazia na cabeça um capacete de... Os irmãos estão comigo aqui? Aleluia. Trazia na cabeça um capacete de... E vestiu uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de...
bronze. Versículo 6. E trazia caneleiras de nas pernas, e um dardo de bronze entre os ombros. E a haste de sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e ia diante dele o escudeiro. Pode projetar a imagem do Golias aí, irmão? Por gentileza. Esse aí, nós pegamos essa imagem aí, via Google, para representar o Golias. É o que nós acabamos de ler. As caneleiras dele eram de bronze, a couraça dele era de bronze, os dardos na couraça dele era de bronze, o capacete dele era de bronze. Preste bem atenção. Na lança dele, queridos, a Bíblia diz que é de ferro, mas o ferro ele simboliza uma outra coisa também. Mas vamos lá, Gustavo, o que você está querendo dizer com essa história de bronze aqui do Golias, que você pegou essa imagem para poder mostrar o que é o bronze ali? A palavra de Deus, os metais, elas têm uma representatividade, elas têm um significado alegórico na palavra de Deus. O ouro, ele representa a glória de Deus. A prata, ela aponta para a obra da redenção, da obra do Senhor Jesus. E o bronze, ele representa juízo, acusação, crítica, opressão. O bronze, ele representa isso, juízo e condenação. Como eu disse que Golias representava o próprio diabo, ele vem com as caneleiras de ferro, ou seja, tudo que tem a ver com o diabo, irmãos. Ele está fundamentado nas duas pernas, sobre juízo e condenação. A couraça dele, esse negócio no peito dele aí, é tudo de bronze. O sentimento dele é de condenação, é de acusação, é de juízo. Por isso que nós pregamos aqui que todo pensamento, todo sentimento de condenação é quebrado, é desfeito no nome do Senhor Jesus Cristo. O capacete dele é de bronze. Olha para você ver. Uma mentalidade de acusação, uma mentalidade de juízo, condenação. Isso é o padrão do diabo. Ele está fundamentado, ele sente e ele pensa, tudo dele é juízo, condenação. E a arma dele é condenação, é juízo. Amém até aqui, irmãos? Amém. Glória a Deus. Terrível coisa é, irmãos, quando numa casa alguém coloca o capacete de bronze. Por quê? Condenação, acusação. Tudo é crítica, nada está bom. Você pode dar a vida, irmãos, para quem está com capacete de bronze, mas ele ainda vai reclamar. Você pode fazer tudo que você quiser fazer, mas para quem tem o capacete de bronze, no dia que você errar, vai vir condenação sobre você. Vai vir acusação, crítica, afronta. Muito pesado. Terrível coisa é, irmãos, num casamento, quando um dos dois, ou os dois, usa o capacete de bronze. Terrível coisa é para uma criança que os pais andam com capacete de bronze. Porque o tempo todo é crítica, o tempo todo acusação, o tempo todo condenação. Se estava valendo 10, o menino tira 9, mas podia ter sido melhor, né? Condenação, crítica. Filhos que têm os pais com capacete de bronze, eles andam sempre acanhados, tímidos, eles não têm coragem de tentar nada na vida, ele não tem coragem de tentar subir numa escada, numa montanha, seja no que for, porque ele tem medo sempre do quê? Da condenação, da crítica. E esse menino vai crescendo sobre essa tutela, da acusação, do juízo, da condenação, fica grande, ele não tem coragem de tentar um empreendimento, ele não quer ser chefe, ele não quer aparecer, ele quer estar sempre escondido, porque ele tem medo da crítica, ele tem medo da condenação. Já escutou alguém falar assim? Deus me livre de ser chefe. Para mim, eu quero só fazer o meu e ir embora. Já escutou alguém falar assim? Pois é. Ele tem medo, na verdade, da crítica. Ele tem medo do juízo. Ele tem medo da condenação. Mas eu quero declarar que o Senhor vai arrancar esse capacete. Quem tiver, irmãos, às vezes nós temos, às vezes nós acusamos, às vezes nós podemos cometer esse erro, mas eu quero declarar sobre as nossas vidas que todo o capacete de bronze será arrancado no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. É isso aí. Mas agora, irmãos,
quero falar também sobre o tabernáculo. Pode projetar, ô Samira, por gentileza, aquela imagem? Olha aí para você ver. Eu peguei essa imagem para poder te explicar um negócio. O tabernáculo. Isso aí era o tabernáculo. Essa área de fora aqui é o átrio, né? Do lado de fora tem ali, né, o altar do sacrifício e a bacia de bronze. Esse altar do sacrifício ali, ele era de bronze. A Bíblia diz que ele era de bronze. E aquela bacia com água ali também era de bronze. O que eu falei que o bronze representa? Juízo, condenação. Mas aí quando você chega aqui no tabernáculo, daqui para dentro, tudo é de ouro. O candelabro era de ouro maciço, né? A mesa dos pães era de madeira coberta de ouro. As coisas ali dentro eram de ouro. Deixa eu ver o que mais que eu notei aqui. No lugar santo e no Santo dos Santos, tudo é de ouro. Tem muitas coisas feitas de madeira, mas cobertas com ouro. E o que o ouro é? O que ele diz? O que o ouro representa? A glória de Deus. A arca da aliança é feita de madeira coberta de ouro. O que representa a arca? A presença de Deus. E nós vimos semana após semana falando de presença. Presença de Deus. Preste bem atenção a uma coisa. Do lado de fora do tabernáculo, tudo é de bronze. Tudo é de bronze. Mas do lado de dentro, tudo é coberto de ouro. Até aquilo que é de madeira é coberto de ouro. O que representa a madeira, irmãos? Natureza humana. A madeira representa natureza humana. Do lado de dentro do tabernáculo, até aquilo que é de madeira está coberto de ouro. Do lado de fora, o que eu vejo é tudo bronze. É condenação, é juízo. Quanto mais longe da presença, mais condenação, mais juízo. Quanto mais a pessoa está longe da presença de Deus, mais ela só critica, ela só reclama, ela só acusa, ela só condena. Quanto mais longe, mais condenação, mais juízo. Mas quanto mais para dentro do tabernáculo, mais ouro. O que eu quero dizer com isso? Do lado de fora, como é que eu sei que eu estou próximo de alguém que está com capacete de bronze? É só observar. Se da boca dela sai condenação, palavra de juízo, você consegue até imaginar agora o irmão dele com capacete. Eu tenho que ficar mais aqui no meio, né? Mas esse é o quê? Aqui dá para ver. Tá. Aleluia. Não dá certo. Como é que eu sei que alguém pede de mim então capacete de bronze? Se da boca dele só sai palavra de condenação, juízo, reclamação. Olha, fulano fez, mas fulano faz melhor. Né? Você fez isso, mas eu acho que poderia ter sido melhor. Você fez, não ficou bom. Palavra de juízo, condenação. Eu sei que essa pessoa está com capacete de bronze. Mas se você tem um poder de influência sobre essa pessoa, o que você tem que fazer? O possível, você tem que orar para que essa pessoa possa chegar mais para dentro, mais próximo da presença de Deus. Amém, Jesus. Porque quanto mais próximo, irmão, eu estou da presença de Deus, o homem está ali. Não falei que a madeira está coberta de ouro? O homem está ali, a natureza humana está ali, mas eu só consigo contemplar na vida dele a glória de Deus. Irmãos, então quer dizer que eu não posso exortar ninguém? Quer dizer que eu não posso chamar a atenção de ninguém? Pode, em amor. Mas olha, você fez, você sabe que está errado, não combina com você, mas eu quero dizer que Deus tem algo muito poderoso para a sua vida. Amém. Deus tem algo muito grande para a sua vida. Amém? Amém. Olha o que diz, irmãos, o verso 10, olha o que Golias fazia. Vamos ler o versículo 10. Disse mais o filisteu, hoje, qual que é a palavra que vem depois? A vírgula? Afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. É isso que o diabo faz. Afronta. A Bíblia diz que Golias levantou, grandão, né? Fortão, assim, ó, hoje eu afronto. Então qual que é o objetivo do diabo? Afronta. Ele quer te afrontar. Ele tem até umas frases preferidas dele. Anotei aqui. Tá aqui, está certo.
Qual que é a afronta, irmãos, que o diabo ele tenta, né, colocar, às vezes dentro de um relacionamento entre as pessoas, ele quer afrontar. Sempre é uma afronta. Né? Eu já conheci pessoas que morreram por causa de uma afronta. Né? Você não é homem? Você não é corajoso? Né? Tem umas palavras que dizem assim, você não é homem, você não é servo de Deus. Quem é que já escutou isso? Você não é servo de Deus? Você não é crente? Você é fingido, rapaz, você é fingida. Lá fora você é uma coisa, aqui em casa você é outra. Isso é o quê? Afronta. Qual é o objetivo da afronta? Produzir vergonha. A afronta quer produzir vergonha. Quando você escuta uma pregação que ela, ao invés dela te edificar, ela te afronta, ela te faz sentir envergonhado, eu quero te dizer que, infelizmente, você está sentando para escutar alguém com capacete de bronze. Infelizmente. A pessoa acredita que sai por aí ministrando com capacete de bronze, que essa pessoa um dia possa estar cada vez mais próxima da presença do Senhor. Quando você escuta, irmãos, esse tipo de pregação, o que a pessoa acredita? Né? O que o diabo tenta colocar na cabeça das pessoas? Que quanto mais eu afrontar ele, maior a chance dele mudar. Sim ou não? Maior a chance dele mudar. Quanto mais eu jogar na cara dele aquilo de errado que ele está fazendo, maior a chance dele cair em si e mudar de vida. Mas é exatamente o contrário que acontece. A Bíblia diz, o que a Bíblia diz? Que o marido sábio, ele deve amar a esposa a ponto de dar a própria vida pela esposa. Ele mandou afrontar ela? Vai dar a vida por ela. A Bíblia diz que a esposa sábia, ela vai ganhar o marido como? É isso aí, silêncio. Foi melhor do que eu ter falado. Sabe por quê, irmãos? A afronta não é o jeito de Deus. Você envergonhar o outro não é o jeito de Deus. Quer ter um casamento abençoado? Faça aquele que a Bíblia diz para você fazer. Esposa, ora para esse homem, rapaz. Se você discutir com ele, não compensa. Ele não vai nem entender o que você está falando. Marido, para de exigir demais da sua esposa. Só dá a vida por ela, que o resto Deus vai fazer. Amém? Glória a Deus. A pessoa pensa que quanto mais ela afrontar, quando você senta para escutar alguém com um capacete de ferro, ela pensa que quanto mais ela te afrontar, maior a chance de você mudar. Mas eu quero dizer que é ao contrário. Quem gosta de afronta, maior é a chance da pessoa virar as costas e ir embora e nunca mais voltar. Quando uma pessoa afrontada, ela não tem vontade de ficar. Ela tem vontade de virar as costas e ir embora. E nunca mais voltar. Isso é muito pesado, irmãos. Mas como eu disse, todo capacete de ferro é quebrado no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Versículo, vamos lá para o versículo 17. Aleluia. Versículo 17. Vamos ler até o versículo 23. E disse Jessé a Davi, seu filho: leva, pesque para teus irmãos um éfa deste trigo tostado, e estes 10 pães. Olha, nós falamos do 10 aqui hoje, hein? O 10 representa o todo, hein? Essa mensagem para um outro dia, é um mistério. Esses 10 pães, e corre e leva para o acampamento a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos, leva-os para o comandante de 1000, e visitará teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles, todos os homens de Israel, estavam no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento, quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando que trouxeram os cuidados do guarda-bagagem, correu a batalha, e chegando perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. Olha só para você ver. E falou as mesmas coisas que antes falaram, mas dessa vez Davi ouviu.
Chega a ficar arrepiado, irmão, quando eu li esse texto. Eram 4 irmãos. Foram 3 para a guerra. Davi era novo. Davi era pequeno, né? Diante do homem, ele era desqualificado para ir para a batalha. Ele tinha que ficar lá cuidando das ovelhas do seu pai. O que ele fazia, irmãos, era levar comida, essas coisas, né? E a Bíblia diz que, eu acho, né? Vamos conjecturar, que eu acredito que o pai de Davi começou a ficar preocupado. Essa guerra que não acaba. A Bíblia diz que já tinha 40 dias que Golias estava lá afrontando o povo de Deus e não tinha achado um para entrar na batalha com ele. 40 dias, irmãos. Eu sou um pai e meu filho vai para a guerra e eu tenho 40 dias que não recebo notícia. Eu fico preocupado, irmão. Foi o que o pai de Davi fez, ó. Vai pegar 10 pão, 10 queijos aqui, você vai levar lá para o pessoal, mas quando você chegar lá, eu quero que você ache lá os seus irmãos. E você vai trazer notícia para mim, traz prova que está vivo. Eu quero que você traz prova que eles vieram. Irmãos, isso aqui também é uma alegoria, tá? Uma alegoria bíblica. O que esse texto está falando para nós? Houve um dia que o pai enviou o filho para servir os irmãos e pisou na cabeça do duelista. Houve um dia que o pai pegou o filho e mandou para servir os irmãos e chegou lá, ele pisou na cabeça do duelista. Presta atenção numa coisa. Era uma ordem muito simples, né, irmãos? Se eu falar com você aqui, irmão, pega aqui, né, uma sacola de pão, uma sacola de queijo, leva lá para fulano, vê se está bem, volta. Sim ou não? Sim. Mas Davi era obediente. Quero te dizer uma coisa, que tem pequenas coisas, pequenas obediências na nossa vida, que a gente acha que são coisas muito pequenas, que pode servir para mudar definitivamente, de uma vez por todas, a sua vida do dia para a noite. Ou da noite para o dia, né? Pequenas coisas, irmãos. Davi foi lá fazer uma coisa, só que a Bíblia diz que Davi chegou lá, entregou para o guarda, falou assim: agora eu tenho que caçar meus irmãos. O papai mandou eu caçar os irmãos, agora vou chegar aqui. Caçou, achou, só que na hora que ele estava lá, já estava todo mundo pronto, né? Fazendo de conta de novo, porque Golias já estava afrontando eles 40 dias, mais um dia eles iam para lá ficar um atrás do outro, porque os soldados tudo ofendidos, né? Não dão conta de entrar nessa guerra, só que eles esqueceram que quem peleja por eles é o Senhor. Mas a Bíblia diz que Davi, mesmo com o povo pronto ali para a guerra, porque se Davi estava ali a primeira vez, se eu estou no lugar a primeira vez, todo mundo montou ali para poder, na posição de batalha, o que eu vou achar é que vai comer espadada para todo lado. É o que eu acharia, sim ou não? Está comigo? É o que eu acharia. Mas a Bíblia diz que Davi não estava nem aí, o povo montou para a guerra lá, para a batalha, e Davi foi no meio dos irmãos caçando o irmão dele, ele quer obedecer o pai dele. Deixa eu ver o que meus irmãos estão aqui. E só um irmão que é um outro é capaz de fazer isso também. Entrar na batalha com essa pessoa também. Pegou, né? Aleluia. Agora pensa bem, no versículo 23, enquanto Davi estava lá, a Bíblia diz que mais uma vez se levantou Golias e começou a afrontar o povo. Falar a mesma coisa que ele estava falando, a Bíblia diz assim, só que agora Davi ouviu. Eu quero ler, eu não pedi para a Sabrina colocar não. Para Samira, coloca. Eu não pedi para você colocar não, irmão, mas eu quero ler aqui, tá bom? Depois desse versículo 23, a Bíblia diz assim, ó: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Está colocando aí? Aleluia, rapaz. Glória a Deus. Os irmãos podem adorar o Senhor pela vida da irmã Samira? Deus, irmão. Assim, ó. E diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu para quê? Afrontar. Essa é a palavra aqui. Essa é a arma do diabo, afronta. Para afrontar Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de quê? Grandes riquezas. Ele dará por mulher a filha, e a casa do seu pai exentará no poço. Então, peraí. Davi chegou ali,
novinho, né? Solteiro, trabalhando na roça. Aí ele depara uma situação, uma oportunidade, né? E lá ele já tinha tido experiência, né, irmão? Lá ele já tinha matado, né? Fraquinho ele, já tinha matado urso, já tinha matado leão. Aí chega lá, desacreditado. Aí ele escuta assim: quem matar o gigante, o rei vai dar para ele muita riqueza. Já, pô, já acertei a boa, né? Ele lhe dará para mulher sua filha. Ó, vai ser só dinheiro não, agora eu vou ser genro do rei, rapaz. E a casa de seu pai isentará de imposto. Irmão, só quem paga imposto, que sabe o tanto que é bom, quão bom seria a ideia de não pagar, né? 26. Deixa eu trocar essa folha. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão? Ele queria confirmar mesmo, que sabe se era verdade, né? Que farão aquele homem que feria a este filisteu e lhe tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? O que Davi estava querendo dizer? Naquela época, os que eram da aliança eram circuncidados, e os que não eram incircuncisos. Então Davi não estava xingando ele. Davi estava falando assim: quem que esse cara pensa que é, se a aliança de Deus é comigo? É isso que nós temos que pensar na nossa vida, irmãos. Nós temos uma aliança com Deus. Depois da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz, nós temos uma aliança que é inquebrável. A aliança de Deus com você é inquebrável. O seu pecado não pode quebrar a aliança que Deus tem com você. Ele estava falando assim: quem é esse rapaz que não tem aliança, que pensa que pode com o exército do Deus vivo? Próximo versículo. E o povo lhes repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão o quê? Irmão mais velho. Falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi. E disse: aí agora Eliabe vai falar com Davi. Por que você veio aqui? E com quem é que você deixou aquelas poucas ovelhas lá no deserto? Rapaz, eu conheço a sua presunção e a tua maldade. Descesse aqui apenas para ver a peleja. Pausa aí nesse 28, aí eu vou ler até o 30. Olha só, Davi estava ali e falou assim: rapaz, pensou, o povo está sendo oprimido, né? Deus tem uma aliança comigo, vou fazer uma coisa. Mas até então ele estava só sondando o que é que eles vão fazer para o cara aqui que tirar a afronta de Israel. Enquanto Davi estava conversando, a Bíblia diz que o irmão mais velho dele levantou e falou: rapaz, o que você está caçando aqui? E com quem é que... Pode ser que alguém não percebeu isso, mas... E a quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Você sabe que Eliabe, o irmão mais velho, ele também estava vestido da armadura. Ele também usava o capacete de bronze. Infelizmente, pode ter irmãos que usam o capacete de bronze. Ele virou para ele e disse: por que você veio aqui? E com quem que você deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? O que ele disse? Rapaz, você não é nem qualificado para você estar aqui. O que você faz até hoje não deu certo. A ovelha é pouquinho ovelha, você não dá conta de fazer aquele negócio prosperar. Era o que Eliabe estava falando com ele. E diz mais: diz, bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste aqui apenas para ver peleja. Irmãos, pensa bem uma coisa. Olha a cena. O cara foi lá saber se os irmãos estavam bem. A intenção de Davi era boa, ele estava obedecendo o pai dele. Aí ele chega lá e ele diz: rapaz, esse cara está afrontando aí, quem que ele pensa que ele é? A aliança de Deus é com a gente. Quero te dizer uma coisa: a sua fé pode ofender muita gente. Quando você diz, irmãos, né, até o fato de você dizer assim: rapaz, eu não perco a salvação, você pode ofender muita gente. A sua fé, ela pode ofender outros irmãos. Dependendo da forma que você crê nessa aliança que Deus tem com você, muitas pessoas podem se sentir ofendidas e pessoas podem começar a te acusar por conta disso, te criticar por conta disso. Mas olha o que Davi fez. Versículo 29. E respondeu Davi: rapaz,
O que eu fiz agora? Ou seja, já deviam ter uns papos assim antes, né? O que eu fiz agora, rapaz? Eu só fiz uma pergunta. Versículo 30. Olha só para você ver. O que Davi fez? Desviou-se dele. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder com mudança. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando levantar alguém com um capacete de bronze para te acusar, para te afrontar, faz o que Davi fez. Desvia dele. A nossa guerra não é com irmãos, a nossa guerra é contra principados, potestades. Davi, irmãos, ele tinha a convicção que ele tinha uma aliança com Deus. E a guerra dele ali agora já era com Golias. Só dele perguntar, ele já estava planejando a guerra com Golias. Quando no meio da guerra levantar um irmão e te acusar, te afrontar com alguma coisa, desvia dele. Desvia dele. Foca que o seu objetivo é lutar contra espíritos. E nessa luta contra espíritos, não sou nem eu e você que luta. Nós só temos que ficar na posição. Amém, irmãos? Amém. Faça o que Deus chamou para fazer, Ele vai te honrar. Amém? Versículo 39, irmãos, estou quase acabando já, tá? Versículo 39, eu já vou pular lá para frente. Eu vou acelerar aqui agora. Nem o pleito que corre, não pega aqui agora, não. E Davi cingiu a espada sobre a armadura. Isso aqui era Saul tentando proteger Davi. Bota a armadura aí. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso. Porque tem irmãos que além dele usar a armadura, ele ainda quer que você usa, né? E disse Davi a Saul: não posso andar com isso. Eu nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Verso 40, versículo 40. Tomou o seu cajado. Cajado é o quê? Ferramenta de pastor. E escolheu para si 5 pedras lisas no ribeiro e a pôs no alforje de pastor, que trazia a saber o surrão. E lançando mão na sua funda, foi chegando ao filisteu. Deixa eu te dizer uma coisa. O gigante estava lá com a armadura de bronze, capacete de bronze. Saul, querendo fazer Davi deixar de ser besta, né? Porque é assim que eles falam: eu estou querendo te ajudar a deixar de ser besta, deixar de ser trouxa. Não é assim que fala? Se eu fosse você, subiu comigo um degrau, eu subo no segundo. Não é assim que Deus faz. Davi falou: rapaz, para mim não dá para andar com esse negócio aqui não. Davi usou ferramenta de pastor. Ele pegou cajado, pegou pedra e alforje de pastor. Não é com ferramenta de bronze, não é com armadura de bronze, não é com as mesmas ferramentas do diabo que eu vou derrotar ele. É oração, é palavra, é com ferramenta de pastor. Tem coisas que só vão sair da nossa vida, só vão quebrar a nossa vida quando a gente começar a usar a ferramenta de pastor. Oração, busca o Senhor, busca o Senhor. Palavra é muito importante, irmãos. E foi você chegando ao filisteu. Irmão, se você conseguir colocar o 46 aí, se você tiver, agora eu já vou finalizar. Só falta mais uns 30 minutos aqui. Tô brincando, irmãos. Calma aí. Olha o que Davi disse para o gigante: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo, as aves dos céus, as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus Israel. 47. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva. Não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Aleluia. 48. E sucedeu que, dispondo-se o filisteu encontrar-se com Davi, esse se apressou e, deixando suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. 49. Davi meteu a mão na forja e tomou dali uma pedra, e com a funda ele atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra encravou-se na testa e caiu com o rosto em terra. 50. No 49 aí,
Pode pular para o 50, irmão. Mas diz o quê? Que o gigante ele caiu Com o rosto. com o rosto na terra. Se o rosto está na terra, o joelho está onde? E haverá um tempo que todo joelho se dobrará. Oh, glória. E toda língua confessará que Ele é o Senhor. Aleluia, Jesus. 50. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu. E com uma funda, com uma pedra, e o feriu. E o matou. E porém, não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e a desembainhou e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. E vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Irmãos, volta lá, deixa lá no 50 irmão, por gentileza. Davi pegou a espada de Saul e lhe cortou a cabeça, matou ele, certo? Quero te dizer que eu disse que Davi representa quem? O Senhor Jesus, certo ou não? Davi representa o Senhor Jesus. Davi derrubou o gigante com a pedra, mas matou ele usando a própria arma dele. O que eu quero te dizer? Hebreus 2,14. Olha o que diz Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também eles, igualmente, participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Houve um dia que o Senhor, ele morreu, ele entrou na morte, o autor da vida entrou na morte, tomou a ferramenta que era do diabo, que era a morte. Morte era a ferramenta do diabo. O Senhor Jesus, o autor da vida, entrou na morte, tomou a ferramenta que era do diabo, para poder decretar o fim dele de uma vez por todas. Amém. Aleluia. Pode colocar o 22 aí, irmão? Beleza? O 52, quer dizer? O último versículo que eu leio. Então, os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e perseguiram os filisteus até Gate. Ou seja, eles tinham saído do seu lugar e estavam ali, né, no fronte de batalha. Depois que o Senhor Jesus, né, depois que Davi, ele derrubou o maior de todos, o que os outros fizeram? Correram. Está chegando o dia. Então, os homens de Israel se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrón. E caíram os filisteus feridos pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrón. Aleluia. Falei que Gate significa o quê? Exilado. Exilado. E eles voltaram, irmão, para o lugar de onde era que eles vieram. Eu disse que as palavras, os nomes, eles têm um significado. Essa palavra Ecrón é desarraigada, ou seja, a imagem que nós temos aqui agora é que os demônios, eles voltaram para o inferno. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Eles vão ficar lá dentro trancadinho, irmão. Trancadinho. Quero te convidar a ficar de pé, quero encerrar agora com a oração. Eu sei que essa administração teve mais a cara de uma aula, né? Mas a missão do pregador é que a igreja compreenda a mensagem, amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se tiver um fundo aí, Samira, pode colocar por gentileza. Eu quero orar nesse momento com a igreja. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço ao Senhor que essa palavra que nós recebemos aqui, Pai, nessa manhã, que essa palavra ela possa, de certa forma, transformar a nossa mentalidade, a forma como sentimos, a forma como caminhamos, Pai. Nós não queremos, meu Pai, usar as mesmas ferramentas do diabo. Nós não queremos revidar, meu Pai, a ofensa com outra ofensa. Amém. Nós não queremos, ó Pai, revidar, Senhor, nenhum levante com um levante ainda maior.
Que nossas armas, ó Pai, sejam as armas do pastor. Que as nossas armas sejam oração. Que quanto maior, Pai, for o levante, maior seja a nossa vontade de orar. Que quanto maior for o levante, quanto maior for a afronta, maior seja a nossa vontade, ó Pai, de estar perto do Senhor. Maior seja a nossa vontade de estarmos revestidos desse ouro da glória do Senhor. Meu Pai, que essa palavra ela venha nos nortear, meu Pai, para uma semana cheia do favor, cheia de graça. Alabachuricando, oi, abaixo. Aleluia. Santo, nós queremos te exaltar aqui nessa manhã. Cante essa canção, você que sabe, cante essa canção.